005-0151-09-2020. Vara Única da Comarca de Tarema. Minha relatoria, Cleide Alves de Aguiar. Doutor, você disse que ia dispensar? Eu dispenso a sustentação oral, Excelência. Então, como relatora, faça a leitura da proposta de ementa. Apelação cível é ação de indenização por danos morais combinado com pedido de tutela provisória de urgência específica no pagamento de pensão alimentícia mensal. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva da Companhia Energética do Ceará, Enel. Tirando uma dúvida, é Enel ou Enel? Enel. Muita gente chama Enel, muita gente chama Enel. Enel. É como Oceania, Oceania. Gratuito, gratuita. Xerox, Xerox. Muito comum chamar Enel. Eu acho até mais bonita essa palavra. Queda de fio. Choque elétrico. Óbito do pai do autor em decorrência de descarga elétrica. Concessionária que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Artigo 373, inciso 2º do Código de Processo Civil 2015. Ausência de provas das excludentes de responsabilidade. Danos morais configurados. Manutenção do valor indenizatório, R$80 mil, fixado em sentença, danos materiais devidos em forma de pensionamento, alteração da base de incidência dos honorários advocatícios, reconhecimento em parte, pensionamento, honorários advocatícios comerciais, incidência do artigo 85, parágrafo 9º do Código de Processo Civil 2015. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Eis meu voto. Passa a palavra. Eu dispensei. Ao desembargador Max William para proferir seu voto. Senhora presidente, confirmo o voto provisório e acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Acompanho Vossa Excelência, senhora presidente. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto de minha relatoria, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar parcial provimento. O próximo processo, 268, apelação civil 04-675-4072-2011, 27ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. Dispensa a leitura do relatório, doutor. Dispensa, Excelência. Doutor. 15 minutos para a sustentação. Senhora presidente, essa é uma questão aqui de facilitar a nossa vida e também do doutor Rafael Carneiro. O doutor Rafael está pela empresa apelada, não é isso? Isso. Nós estamos negando provimento ao recurso. Então, nesse caso, eu dispenso a sustentação oral, Excelência. Obrigado, doutor Rafael. Pronto, ele vai assistir na sustentação? Não, senhora presidente, ele dispensou a sustentação e eu peço permissão para ler aqui a proposta de emenda. Fique com a palavra para proferir o voto, doutor Paulo de Tarso. Pois não, senhora presidente, a sugestão de emenda é da seguinte maneira. Seguinte sentido, apelação, sentença improcedente do pedido de indenização diante da inexistência de nexo de causalidade e da comprovação efetiva dos danos alegados. No caso, um acidente de trânsito, no qual a autora era passageira de ônibus, que apesar de estacionado no recuo, foi atingido por caminhão. O laudo pericial atesta que o acidente foi de fato causado pelo motorista do caminhão Scania, que, entre aspas, de acordo com o laudo, trafegava o coletivo de placas
HWK 391 do Ceará, pela faixa externa da pista do lado leste da CE 040, no sentido sul para o norte. Ao atingir o local apontado como sítio de colisão, foi atingido no seu setor posterior pelo setor anterior da Scania, de placas KST 8055 do Espírito Santo, que no momento do embate trafegava pela mesma via, mesma pista, mesmo sentido do coletivo em questão, entre a faixa interna e a externa. Essa foi a conclusão do laudo, folha 52. Atesta o expert que a causa do acidente e suas consequências deveram-se ao condutor do veículo Scania, de placas informadas, ao conduzi-lo sem os cuidados indispensáveis às normas de segurança do trânsito, não atentando ao veículo imediatamente à sua frente, tudo mais decorrência. Então, vai continuar o laudo. O exame pericial é uníssono com as demais provas dos autos, a saber, relatos da petição inicial e o depoimento das testemunhas, o que impacta a responsabilidade civil da empresa de ônibus. A ausência de nexo causal, por conta disso, eu estou votando pelo desprovimento do recurso, senhora presidente. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente, acompanho integralmente o voto do relator. Obrigada, doutor. Passa a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Pois não, senhora desembargadora, eu acompanho o relator. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento. Número de ordem 271. Apelação civil 016 673 204 2015. 26ª Vara Civil. Relator Paulo de Tarso Pires Nogueira. Dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. 15 minutos para explanação, doutor. Excelentíssimos julgadores, renovando as saudações anteriores, tem-se aqui em julgamento novamente um caso de acidente em transporte coletivo. Qualquer incidente, excelência, que antes de eu me aprofundar no caso concreto, qualquer acidente envolvendo um passageiro, né, que se acidenta dentro do coletivo, um caso classificado como de queda, seja essa queda causada por uma freada, seja por um avanço de algum veículo na frente, seja por uma curva rápida, por uma lombada, por um declive, aclive, qualquer caso que a gente classifica como de queda do passageiro dentro do coletivo, é uma ação muito sensível para a empresa de transporte. Digo isso porque a lei de legislação impõe ao transportador a questão do transporte com segurança, né? E impõe, então, ao transportador um ônus que, em casos de queda dentro do coletivo, é muito difícil o transportador se livrar dessa responsabilidade, vamos assim dizer, porque em que pese a excludente da culpa exclusiva da vítima ela ser aplicável, é uma prova muito sensível de ser produzida, né? Então, quando a gente tem um caso, como que vai ser aqui objeto de julgamento, onde a prova, né, e aí cabe a Vossas Excelências valorar essa prova da melhor maneira que entenderem e pelos conceitos legais existentes. Mas, no caso como esse, onde há efetivamente elementos de prova que possam gerar uma discussão efetiva sobre a responsabilidade do transportador ou a presença da excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, é fortalecida, ainda mais necessária a nossa presença na tribuna para apresentar aqui o caso em questão. Então, esse caso, como havia antecipado, Excelência, trata-se de um caso de acidente onde o senhor Israel Salles Bastos era transportado dentro do ônibus da empresa Viação Ceará Grande no dia 7 de julho de 2012,
E em determinado momento dessa viagem, alega o autor que teve uma freada no coletivo e ele veio a cair. A sentença acolheu o pedido autoral, afastou a tese de defesa da empresa de transporte relacionada à culpa exclusiva da vítima e condenou a empresa apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000. E quando eu digo, excelências, que nesse caso há peculiaridades que merecem ser ressaltadas, é porque, de fato, a empresa trouxe elementos de prova que não são comuns em casos como esse. Primeiro, se alega sobre um excesso de velocidade do coletivo. A empresa trouxe aos autos documento referente a relatório do GPS, onde nesse relatório é possível ver a velocidade do coletivo momento a momento. E, na ocasião do acidente, a velocidade ela era inferior a 40 km. A empresa trouxe também aos autos as imagens da filmagem do acidente, né, que mostra que o autor, que inclusive já falecido após a propositura do processo, não relacionado com o acidente, mas falecido, era uma pessoa idosa. Ele entra no ônibus, o ônibus está visivelmente, né, não está cheio, não está lotado, não está com aglomeração de pessoas que impedisse ele de sentar, né? Inclusive todos os passageiros estavam sentados. O autor entra no coletivo e não opta por sentar. Ele permanece em pé, né? E, assim, é impossível, humanamente impossível, um veículo trafegar dentro de uma cidade e não exercer os movimentos naturais de um veículo. Que movimentos naturais são esses? Acelerar e frear. Isso é impossível. Se você não acelerar, você não sai do canto. Se você não frear, você não para. Então, é lei da física, né? E aqui eu estou querendo destacar isso porque uma coisa é a frenagem natural de um sinal vermelho, para embarque e desembarque de passageiros, etc. E outra coisa é uma frenagem brusca, que pega todos os passageiros de surpresa, que realmente gera um efeito físico que projeta esses passageiros para frente. No caso dos autos, é importante destacar que somente o autor da demanda, o senhor Israel, ele veio a ter qualquer tipo de queda, ele veio a cair. Somente ele, nenhum outro passageiro, ele caiu, né? E além das imagens, excelências, também durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas. Uma é o motorista do ônibus, que muitas vezes, no entendimento dos julgadores, tem um peso de prova menor, né? Mas também foi ouvido uma passageira que estava dentro do coletivo e confirmou que a testemunha, que a vítima, no caso, né, o autor da ação, ela estava em pé, confirmou que o ônibus não estava em excesso de velocidade, confirmou que não houve uma frenagem brusca e confirmou que somente o autor da ação veio a cair. Os demais passageiros estavam devidamente acomodados, estavam fazendo uso do que a gente chama barras de segurança, né? Que são aquelas barras colocadas na frente dos assentos, colocadas na lateral dos assentos. Para quem está em pé, existem várias transversais ao ônibus que também as pessoas possam se segurar. Então, assim, como o ônibus é um veículo onde as pessoas viajam sentadas e em pé, existem essas barras de segurança espalhadas pelo coletivo. Existem aquelas correias também em alguns veículos. Tudo isso para facilitar que os passageiros sejam transportados com segurança e diante da movimentação do coletivo, seja de aceleração, de frenagem, de uma lombada, de um aclive, de um declive, eles possam estar bem posicionados e não cair. Então, todos esses elementos que eu citei foram trazidos ao processo, o que justifica a nossa pretensão, excelências, de requerer aqui novamente a apreciação da culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso, né? Não houve, por parte da empresa de transporte e, consequentemente, do motorista que conduzia o coletivo na qualidade de representante da empresa naquele momento, o cometimento de um requisito básico da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito.
Não houve uma manobra indevida, não houve uma manobra ilegal, não houve, portanto, ato ilícito que justifique o deferimento da indenização. O evento ocorreu, mas teve como local o coletivo da empresa. Não que a empresa tenha, no caso concreto, sido culpada ou dado causa à ocorrência desse evento. Por essas razões, é que aqui, já finalizando a minha fala, não vou entrar em outras questões de consequências da condenação, etc., mas finalizando a minha fala, é que requero aqui o provimento do apelo, excelências, para que seja apreciada a responsabilidade do acidente sobre a luz da culpa exclusiva da vítima e reformada a sentença para que a demanda seja julgada improcedente. Obrigado. Parabéns mais uma vez, doutor, pela sustentação. Passa a palavra ao relator, desembargador Paulo de Tarso, para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente, passar a leitura da proposta de emenda. Apelações recíprocas. Sentença parcialmente procedente para condenar a aviação requerida ao pagamento de danos puramente morais. No caso, frenagem brusca do ônibus a ocasionar queda e lesão na cabeça de passageiro. Responsabilidade civil objetiva da empresa de ônibus. Danos puramente morais configurados. Tema pacífico no STJ. Incontáveis precedentes nesse sentido. Arbitramento moderado, ausência de permissivo para o redimensionamento. Impossibilidade de dedução do valor do seguro DPVAT da indenização arbitrada para a promovente. Trago aqui a decisão do STJ. Nada a reparar. Desprovimento dos dois apelos é assim como eu voto, senhora presidente. Obrigado, doutor. Passo a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente, eu fiz a leitura do voto provisório do desembargador Paulo, todo fundamentado em decisões do STJ e também do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e, portanto, eu acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, doutor. Passo a palavra ao desembargador Raimundo Nonato para proferir seu voto. Pois não, presidente, eu também acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor. Tendo os eminentes julgadores acompanhado o voto do relator, proclamo o resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar provimento aos dois apelos. Bom dia, excelências, e bom trabalho a todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Número de ordem 205, apelação civil 024 289 056 2022, 25ª Vara Civil. Falta o voto do desembargador Lucídio Queiroz. Passa a palavra ao desembargador Máximo Leite de Oliveira para proferir seu voto. Qual é, senhor? 205. Sim, ratifica o voto, não é isso? Porque não tem sustentação. É aquele que... Certo. Bom, então, vou ler aqui a proposta de emenda. Casos corriqueiros aqui na nossa Câmara, no tribunal como todo, todas as câmaras cíveis. Trata-se de um recurso. E aí a proposta de emenda é a seguinte: recurso de apelação civil, processual civil e consumidor, ação de inexistência de débito combinado com indenização por danos materiais e morais, fraude no âmbito das relações bancárias, responsabilidade objetiva da instituição financeira, fortuito interno evidenciado, súmula 479 do STJ, suspensão dos descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais cabíveis, recurso conhecido e provido, sentença reformada. É o voto, senhora presidente. Obrigado, doutor. Passa a palavra ao desembargador Paulo de Tarso para proferir seu voto. Senhora presidente, eu confirmo meu voto provisório acompanhando o relator. Obrigado, doutor. Passa a palavra ao desembargador Lucídio Queiroz para proferir seu voto. Pois não, senhora presidente, esse processo
que é da relatoria do desembargador Marcos William, ele tem muito a ver com o processo que eu votei, e votei confirmando a sentença, exatamente por entender que não havia o fortuito interno numa situação agora trazida, que diferentemente entende o desembargador Marcos William, que há uma correlação ao que aconteceu ao fato, e por isso caracterizaria o fortuito interno. Então, senhora presidente, eu tenho que guardar coerência com o que eu falo. Eu vou, toda vez, eu vou pedir vista desse processo, eu vou trazer o processo apresentando um voto vista, onde eu trago os argumentos diferentes do nobre desembargador relator. Pois não, obrigado. Como eu não participo na próxima sessão, esse vai voltar na próxima sessão, é isso, esse processo para a próxima? Porque Marcos William, Paulo de Tassi e Lucídio Queiroz. Nesse caso, eu acho que vai ficar para... Eu pedi vista. Eu pedi vista, ele apresenta na sessão que ele... Quando for possível, eu apresento, senhora presidente. É porque normalmente... Então, pronto. Eu não sei o regulamento, são duas. Então pronto, certo. Pronto. Dos votos provisórios, os desembargadores confirmam? Sim, senhor presidente, confirmo integralmente os votos provisórios. Confirmo também todos os meus votos provisórios, presidente. Paulo de Tarso, desembargador. Confirmo todos, senhora presidente. Também confirmo todos os votos provisórios. Anuncio que todos os processos que foram... Doutor Lucídio, já tinha falado? Não, já. Ainda não, mas sem problema. Mas eu ratifico confirmo, todos os votos provisórios. Para mim, eu tinha escutado. Anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório previamente, seja os inclusos em pauta, bem como os extra-pautas, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos relatores. Aqui, se algum desembargador desejar se manifestar, fique à vontade. Eu não tenho manifestação, senhora presidente. Então, posso declarar... Me permita, eu queria só saudar mais uma vez o nobre procurador de Justiça, doutor Emanuel Roberto Girão, um colega querido, que faz um trabalho belíssimo perante o direito eleitoral, e eu queria fazer esse registro, senhora presidente. Certo. Só respondendo aqui, gostaria de parabenizar o doutor Lucídio, né, pela escolha, e tenho certeza que ele fará um excelente trabalho no Tribunal de Justiça, como ele sempre fez lá no Ministério Público. E o doutor Lucídio, ele sabe, né, nós somos amigos há longas datas, né, muito antes do ingresso no Ministério Público, nós fomos colegas na Unifor, né, fomos colegas depois de escritório, né, pouca gente sabe disso, né, e conheço a sua trajetória e sei que ele fará um excelente trabalho aqui no Tribunal de Justiça, como também o doutor Marcos William, né, e saúdo todos os demais embargadores. Peço até desculpa que hoje eu fiquei aqui meio introspectivo, porque eu estou respondendo aqui muitos colegas aqui, nós estamos em plena fase de registro de candidaturas, né, muitas dúvidas, muitos problemas, e aí eu peço até desculpa por conta disso. Tá? Obrigado a todos. Tá certo, doutor. Então, posso encerrar? Declaro a sessão do dia encerrada. Muito bem.